Efésios capítulo 4, vamos ler do verso 17 até o 24. Efésios capítulo 4, 17 a 24. Leiamos, assim diz a palavra do Senhor. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Amém? Senhor, nós te louvamos, porque realmente somos privilegiados de poder estar nessa noite na Tua casa, Pai, reunidos diante da Tua palavra. Então, Senhor, queremos ouvir a Tua voz, como sempre ela vem através e é da Tua palavra. Precisamos do Espírito Santo da verdade para nos ensinar. Ele é o autor, Ele é o professor dessa palavra, Pai. Dependemos do Senhor, estamos totalmente em Tuas mãos, e assim, Pai, fala aos nossos corações. Estamos aqui, Senhor, para receber do Senhor um alimento espiritual para as nossas almas, e nos ajuda, Pai, não só a ser ouvinte da palavra, mas sermos praticantes da mesma. O Senhor nos dá todo o poder para podermos fazer isso. E nos ajuda, Senhor, nessa noite, mais uma vez. Que cada um que chegou aqui possa mesmo receber aquilo que o Senhor tem para cada um. Entregamos as vidas preciosas em Tuas mãos. Faz a Tua vontade, Pai. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amados, podemos assentar. Nós agradecemos a presença de todos e sejam bem-vindos. Nós estamos já há bastante tempo estudando essa carta preciosa à igreja ali em Éfeso, e chegamos nessa parte aqui em que somos desafiados a viver, a proceder, a caminhar, mas de uma forma digna, de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. Então, é a responsabilidade que a igreja tem, como igreja do Senhor, a andar conforme a sua palavra, conforme mesmo aquilo que Ele tem nos ensinado. Então, nós estamos vendo que o apóstolo Paulo, ele trata nesse capítulo 4 disso. É a parte prática da carta. Anteriormente ele falou da parte de doutrina, agora ele aplica a doutrina na vida prática. E esse mesmo é o correto, né? Como nós devemos sim viver. Então Paulo fala aqui nessa parte de santidade. Santidade, viver de uma forma santa, e viver de uma forma mesmo que agrade a Deus. E a santidade é mesmo a prova
que a pessoa, que eu, que você somos salvos. A santificação é a prova da salvação. A santificação é a forma que o santo, o salvo, tem que viver. A Bíblia mesmo fala que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, é muito importante isso, saber que sem santificação, sem uma vida de santidade, ninguém verá a Deus, não é? Nós sabemos que para entrar no reino dos céus, o homem, a mulher, ele tem que ser salvo por Jesus Cristo. Ou seja, sem salvação, não vai ver o reino de Deus. Mas a Bíblia fala que sem santificação, também ninguém verá a Deus. Então, pode ser até uma surpresa, né, para alguém que eu fiz uma decisão, eu já confessei Jesus como meu Salvador, eu sou da Igreja Hebron, eu congrego lá. Enfim, é esse tipo de discurso que pode até convencer a pessoa, mas o importante é convencer a Deus, né, com o meu comportamento, com o meu procedimento. Então, se de fato, realmente, eu sou um salvo por Jesus Cristo, eu tenho que andar como tal. Por isso que Paulo chega aqui no verso 20, ele diz, olha, mas não foi assim que aprendeste de Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo a verdade que há em Jesus Cristo. Verso 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, está falando do passado, uma vida anterior, né? Ele diz assim, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então, semana passada, nós estávamos mostrando que aqui Paulo está tratando, né, com o novo homem, a nova criatura, a nova criação em Cristo Jesus, que é a igreja. E está exortando que nós não devemos mais andar como andávamos anteriormente, na velha base, né? No velho homem, como o homem velho anda. E aí ele diz, olha, segundo as concupiscências do engano. E no verso 17 até o 19, ele dá uma relação, né, de como andam o velho homem, os gentios, como ele fala. E aí ele diz, né, olha, isto, verso 17, portanto digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios. E nós falamos muito sobre isso, né? Como eles andam na vaidade mental, na cegueira espiritual, na ignorância moral e na depravação total, mesmo fazendo a vontade da carne, os desejos, como ele diz, as concupiscências do engano. Não mais, isso não é mais para quem está em Cristo Jesus, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura, é uma nova criação, é uma nova natureza. Habita em ti e em mim essa nova natureza, que é consequência do novo nascimento espiritual. E como eu tratei muito disso na semana passada, né? Mas Paulo desafia aqui, não mais andar. Então ele diz, olha, despojeis do velho homem, da velha natureza. E essa palavra aqui é mesmo de despreendimento, né? É de abandonar, é de mortificar, é mesmo deixar as velhas práticas, as coisas do velho homem, que diante de Deus, né, mesmo leva o homem à perdição, leva o homem assim à condenação. E semana passada nós mostramos, né, que é possível sim deixar
essas velhas práticas que a Bíblia mesmo mostra, né? A velha natureza, as velhas práticas de mortificar essa carne. E eu mostrei que não é fácil, é muito difícil, né? Porque é uma guerra, é uma batalha, é uma luta entre a velha natureza e a nova natureza. A velha natureza carnal versus, né, o embate com a nova natureza espiritual. E os dois habitam nesse mesmo corpo, né, e são opostos entre si. Mas a prova que nós temos a nova natureza é que há esse combate, há essa guerra, há esse conflito interiormente, né, que assim é travada na alma. E por isso que Paulo faz questão mesmo de mostrar. Mas é possível sim vencer a carne com o poder que Deus nos dá através do Espírito Santo. E nós mostramos isso, né? Paulo diz, olha, vos despojeis do velho. Mas chega no verso 23, é isso que eu queria dar continuidade hoje, ele diz, deixando as coisas velhas, despojando, né? Desprendendo das velhas práticas, aí ele diz, e vos, veja o verso 23, renoveis no espírito do vosso entendimento. Isso é santidade, isso é santificação, é deixando, né, as coisas velhas que não edificam para trás e olhando as novas, olhando o novo caminho, a nova mesmo caminhada. E Paulo diz como nós devemos assim vencer, né? Ele diz, olha, é pela renovação no espírito do vosso entendimento, ou seja, renovando a nossa mente com a nova mente que nós recebemos, a nova mente transformada pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que aquele que é nascido de novo passa a ter, escute, a mente de Cristo. A mente de Cristo passa a ser a nossa mente. Olha o que diz aqui, eu vou mostrar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1, ele está falando, né, sobre a velha natureza e a nova natureza, a transformação que Deus faz na vida daquele mesmo que recebe a Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Chega no capítulo 2, ele diz assim, olha, no verso 9, 1 Coríntios 2, 9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Aquelas pessoas que amam a Deus. Mas, verso 10, ele diz, Deus nulo revelou, Deus revela essas coisas maravilhosas que Ele tem preparado. Ele revela e revelou já, veja, pelo Espírito, porque é o Espírito que a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Não é? O homem se conhece pelo que está nele. Assim também, as coisas de Deus, veja, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. E você sabia que há um Espírito que atua nesse mundo? A Bíblia declara, né? É o Espírito do Deus desse século, aquele que
agora, diz a palavra de Deus, atua, né? É atuante, ele é eficiente, é eficaz, e diz nos filhos da desobediência. Mas aqui diz a palavra de Deus, né? Nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, vem do alto, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não só em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, a gente encontra, né, naturalmente, as pessoas que não acreditam, não aceitam, questionam, desprezam, rejeitam as coisas de Deus, não é? Porque não entende, acham que é loucura, né? E a Bíblia mesmo declara que não entende porque não pode, e não vai entender, porque as coisas de Deus, elas são entendidas através do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que é só o Espírito Santo de Deus que revela, né, as coisas de Deus, como ele está falando. E diz aqui, ele ensina através do Espírito Santo, e é mesmo conferido, autenticado, né, as coisas espirituais com as coisas espirituais. E eu vou lhe falar mesmo, né, experiência própria da minha vida. Quando eu comecei a gente fala eu comecei, né, é uma arrogância até, é uma presunção. Eu não comecei nada, né? A gente aprende depois que é Deus que nos chama, é Deus que nos busca, é Deus que tem interesse. Mas quando eu comecei a me interessar mais pelas coisas de Deus, já era Ele que estava me chamando. Mas a gente começa, né, a ler as Escrituras, a ouvir alguma mensagem, alguma pregação, e não entende. Quantas vezes li a Bíblia, coisa difícil, né? Não entendia nada, desistia, jogava, deixava. Quantas vezes eu ouvi mensagens, até aqui nessa própria igreja, quando eu comecei a ouvir, e saía. Lembro muito bem, ali no saudoso, né, templo antigo, coisa maravilhosa. Pastor Fred, nessas terças-feiras mesmo, ele pregava, abria as Escrituras, falava das coisas de Deus, das maravilhas de Deus, e eu sentava no último banco, no início, né? E saía não entendendo nada. E muitas vezes eu dizia, esse homem aí, né, aqui dentro, quem ele pensa que é, né? É o dono da verdade, porque ele falava a verdade. E a verdade confronta o homem, mostra o homem mesmo quem ele é, né? Diante de Deus, nada. É um perdido, é o mesmo, e mexe. E eu não entendia, porque estava, como diz aqui, morto espiritualmente. E quem não entende é porque é natural, é lógico, diz aqui, ora, verso 14, o homem natural não aceita, né, as coisas do Espírito de Deus, e parece até loucura. Você vai falar para um incrédulo que a nossa salvação é um presente de Deus e Ele dá de forma graciosa, gratuita, e nós afirmamos que nós estamos salvos, já, né, assentado em lugares celestiais, o cara diz que tu é doido, isso é uma loucura, né? É assim que falam, que nos tratam. E é normal, não é, porque não entende, não tem o Espírito Santo, não tem um discernimento, está com os olhos vendados, não enxerga as coisas espirituais, é por isso. Olha, e não pode entendê-las, porque
elas se discernem espiritualmente. Tem que mesmo haver uma ação divina, né? É de Deus para o homem, não é por querer, mas é por revelação. E Deus revela aqueles que estão mesmo prontos, dispostos, estão mesmo, se humilham na presença de Deus, pedem de Deus. Ele diz, né, aquele que vier a mim, arrependido, mostrando mesmo humildade, sinceridade, ele de maneira nenhuma eu lançarei fora. Mas diz aqui, olha, verso 15, porém, o homem espiritual é esse que já recebeu o Espírito Santo. É um milagre, amados. É um milagre de Deus a salvação. É uma obra divina na vida de um homem, de uma mulher, de um pecador. Você receber o Espírito Santo em ti, habitando, Deus presente, é algo milagroso, só Deus pode fazer isso. E Ele dá, não é? A Bíblia diz, todo aquele que crê em Jesus Cristo e o recebe como seu único Salvador, é mesmo selado, é carimbado com o Espírito Santo. Passa a habitar em ti e abre, né, o entendimento, abre mesmo o conhecimento das coisas de Deus. E você se torna mesmo um homem espiritual no sentido de o Espírito Santo habitar em ti. Então é isso que acontece. Então Paulo diz, olha, porém o homem espiritual julga todas as coisas segundo a palavra de Deus. Não é porque ele é melhor do que os outros, mas o julgamento é segundo as coisas de Deus, segundo a palavra de Deus. Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem o possa instruir? Né? Mas veja, nós, é isso que eu queria mostrar. Nós, porém, irmãos, olha, temos, né, o verbo ter, temos a mente de Cristo. Então, por isso que Paulo diz, renoveis agora no espírito do vosso entendimento, com a nova mente que você tem, a mente de Cristo, né? E passe a viver, passe a caminhar assim dessa forma. Então, se você olhar em Romanos, um pouquinho mais atrás, no capítulo 12, Romanos capítulo 12, no verso 1 e 2, Paulo está dizendo a mesma coisa para a igreja ali em Roma. Ele diz, olha, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, isso vai acontecer de eu apresentar o meu corpo agora, como diz aqui, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós estamos tratando de uma pessoa que recebeu o Espírito Santo e tem, né, o objetivo na sua vida de agradar a Deus. E isso requer sacrifício e é vivo, né? Eu tenho que mortificar os meus desejos, mortificar a carne, deixar as coisas velhas. Isso é sacrifício, porque a carne, escute bem, amados, essa carne aqui, esse corpo velho, ele ainda não foi remido. O Espírito Santo, aliás, o Espírito sim, mas o corpo ainda é um corpo que tem os desejos, as concupiscências, as inclinações da carne. E muitas vezes nós somos deixados, né? Nós somos levados a fazer a vontade da nossa carne, dos nossos pensamentos. Mas há um Espírito Santo que nos dá o poder de nos livrar dessa vontade. Por isso que é um sacrifício, é uma guerra. E perante Deus é santo. Deus aceita, né? E diz, é agradável a Deus.
E olha, que é o vosso culto racional, é o nosso dia a dia, é o nosso proceder diário. Eu tenho que levantar todo dia, né, e pedir graça de Deus, misericórdia de Deus. Conversa com o Espírito Santo que habita em ti, que habita em mim. Me ajude, meu Senhor, né? Me livra dos desejos, das concupiscências, do engano, da vontade da carne. E vou sacrificar porque é agradável ao Senhor. Deus se alegra, Deus se agrada de uma pessoa que realmente busca, né, a santidade. É possível sim nesse mundo, é possível sim nessa atual geração. Nada aqui escrito é impossível, amados. Então, o Paulo diz, olha, que é o vosso culto racional. Veja, e não vos conformeis com este século. Tem que haver uma mudança na mente, né? A mudança no pensamento. E Deus opera, de uma vez que eu não me conformo mais com as velhas práticas, aquilo que desagrada a Deus, aquilo que me afasta de Deus. Então, eu não posso mais me conformar, mais me moldar. Mas diz aqui, olha, mas transformai-vos, né, pela renovação da vossa mente. Aquele que tem a mente de Cristo, a nova mente, a nova criação. E diz dessa maneira, nós devemos renovar, pensar diferente, de um modo digno do Senhor. E Paulo diz, olha, pela renovação da vossa mente, para que, veja, experimente, né? Seja real na sua vida, na minha vida, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, é isso que Deus requer de nós, e Ele já nos deu, nos capacita para isso. E, amados, a coisa melhor que pode acontecer é a vontade de Deus na sua vida, na minha vida, porque ela é boa, diz aqui, é agradável e é perfeita. Nosso pastor sempre dizia assim, né, o local mais seguro que um crente deve estar no centro de quê? Da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Ou seja, eu tenho que negar, né, cancelar a vontade do Herbert e fazer a vontade de Deus. E isso, amados, só com o poder de Deus, só com o poder do Espírito Santo. Sacrificar, negar a minha vontade e fazer a vontade de Deus, que sempre é a melhor. Todas as vezes que eu tentei fazer a minha vontade, né, eu não fui bem sucedido, não. A gente mesmo paga um preço muito alto, mas entrega a sua vida e busca mesmo fazer a vontade de Deus. E Ele diz aqui que é o melhor para mim, é o melhor. Deixa Ele decidir, né, para a sua vida, para a minha vida. Mas sabe, irmãos, isso que Paulo está dizendo aqui, né? É renovar a vossa mente. Você que tem a mente de Cristo. Colossenses, no capítulo 3, e o versículo 10, olha o que Paulo diz aqui, né? Não, isso vai ficar para depois, mas o que eu queria mostrar agora é que essa renovação da mente, né, é de Deus, é divino. E o crente sabe que ele tem a nova mente, a mente de Cristo. Mas há um perigo muito grande. Há um perigo muito grande de nós esquecermos, né? Ter a mente esquecida dessas coisas. E sabe, irmãos, Deus até isso se preocupou conosco. Se você vê a história do povo de Deus, em Deuteronômio, no capítulo 6, um perigo muito grande de nós termos a mente esquecida, né? Aquele que já tem a nova mente, mas esquecer das coisas de Deus. Em Deuteronômio, no capítulo 6,
O Senhor dá instruções ao povo de Israel, né, aquele povo que Ele mesmo libertou da escravidão lá do Egito. Eles passaram 400 anos escravos de Faraó. E Deus assim os libertou, deu a liberdade, né? E prometeu a eles dar uma terra que emana leite e mel. E deu instruções a esse povo durante a sua peregrinação ali até a terra. E aqui no capítulo 6 tem essas instruções e acho que vale a pena ler um pouquinho, né? Veja, no verso 4 diz assim: o Senhor falou: ouve, Israel, ouve, povo de Deus, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e não só no teu, mas passa, né? Ensina, inculca ela aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Deus nos deu, né, essa palavra para nós ensinarmos aos nossos filhos também. Veja, também as atarás como sinal na tua mão, e te terão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu aos teus pais, a Canaã, né? Abraão, a Isaque e a Jacó, que Deus daria a ele, grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então, amados, uma mente, né, que já foi liberta, já recebeu o Espírito Santo, é um perigo esquecer os benefícios que Deus tem nos dado. E serve para nós, para o povo de Deus, até hoje à noite aqui. O perigo de esquecer o que Deus fez comigo. E nós somos muito fáceis, de esquecer as coisas de Deus. Como esse povo aqui era murmurador. Murmuravam, reclamavam, chegaram até a dizer: olha, o Senhor nos trouxe para esse deserto, para morrer aqui, era melhor ter ficado lá no Egito. Coisas tristes, Então, perigo de esquecer. Deus, olha, lembra, quando escreve as palavras, para você nunca esquecer do que o Senhor Deus te fez. O salmista diz, salmo bem conhecido nosso, Salmo 103, ele diz assim: olha, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há bendiga, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. O salmista aqui está bendizendo a Deus e rogando a sua alma para não que ela esqueça, de nenhum só dos benefícios que ele recebeu. E são muitos, irmãos. E aqui ele diz, olha, ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Ele é quem sara todas as tuas enfermidades. Ele é quem da cova redime a tua vida e te coroa de graças e de misericórdias. É quem farta de bens a tua velhice, de sorte que
a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Então, o perigo, né, de esquecer dos benefícios que Deus nos dá. O apóstolo Paulo, já no Novo Testamento, lá em Coríntios, ele faz lembrar a igreja o Evangelho. Né? No 1 Coríntios capítulo 15, olha o que Paulo diz aqui, é preocupante até, né? Para a igreja nova ali, ele chega aqui no capítulo 15, em verso 1, ele diz assim, olha, irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. E é por ele que também sois salvos. Veja, se, né, retiverdes a palavra, tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Eu estou chamando a atenção, amados, que há o perigo, né, de nós esquecermos, a mente esquecida das coisas que Deus tem nos feito, das coisas que Ele tem feito por nós. O perigo de ter a mente, não só uma mente esquecida, mas uma mente cauterizada, uma mente mesmo obstinada, né? Uma mente mesmo que não quer saber mais das coisas de Deus. Perigo até no meio do povo de Deus. Nós devemos prestar muita atenção, né, nessas coisas. Mente carnal, cheia de carnalidade, né, cheia das coisas ainda que não agradam a Deus. Então, muito perigo nessas coisas. E Paulo diz, olha, renoveis, volte lá, renoveis. Efésios 4, 23. E vos renoveis do espírito do vosso entendimento. É a mentalidade, né? Algo mesmo interior. E Paulo diz assim, vós deveis andar, não mais, como nós vimos aqui, né? Com o velho homem, despojeis do velho homem, mas renoveis do novo homem no espírito do vosso entendimento. E ele continua, veja no verso 24, né? Agora ele diz, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Ou seja, despojais do velho, renovais do espírito do vosso entendimento e agora revistais, né, do novo homem, criado segundo a imagem de Deus. E isso agora colocar, né, é o exterior. A mente é o interior e agora o exterior é o novo homem, ou seja, é o nosso procedimento, é o nosso comportamento que vai ser visto aí por todos. Então Paulo diz assim, olha, esse novo procedimento desse novo homem, ele foi criado, né? E aqui ele diz, olha, em justiça, não é? Em retidão e em verdade. É isso que nós devemos andar. O nosso proceder agora é buscando a justiça, buscando mesmo a retidão e a verdade que está em Cristo Jesus, que habita em nós. E nós temos alguns versículos, veja o que diz aqui, né? Agora sim, Colossenses 3,10, o apóstolo Paulo diz aqui, né? Ele vem falando das coisas passadas, mas chega aqui no verso 10, ele diz, olha, e vos revestistes do novo homem, que se refaz no pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Não é? Então, esse novo homem é criado por Deus
a imagem de Cristo. Não só com a nossa mente, mas agora com o nosso procedimento, com o nosso comportamento. Por isso que Paulo diz assim, né? Olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E cabe a mim, Jesus exortando a igreja, diz: vós sois o quê? A luz do mundo, não é? Vós sois o sal da terra. E andem como a luz, andem como o sal, porque o mundo, o povo vendo as suas boas obras, né, glorifiquem a Deus, através mesmo do seu comportamento, do seu procedimento. Então Paulo diz, né, olha que ele continua, versículo 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, veja, santos, né, em santidade, e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, características que Jesus Cristo tinha, né, irmãos, e tem que ser visto em nós. Olha o que ele fala: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como, veja, o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, e que seja a paz de Cristo, o árbitro, aquele que vai mesmo dirigir, não é? Aquele mesmo que vai dar a direção dos vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra. Veja, né? Os benefícios. Habite a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vossos corações. E tudo, interessante aqui, irmãos, eu coloquei assim na minha Bíblia, né? Senhor, me ajuda a ser esse o meu lema, né? O meu alvo, o lema da minha vida, o meu proceder. Diz aqui, olha, tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Aqui, as características desse novo homem, né, revestido mesmo das coisas concernentes ao Espírito Santo, a palavra de Deus, as coisas de Deus. E é assim, irmãos, que nós devemos andar. É o desafio para mim hoje à noite, né? É o desafio para nós assim nessa noite. Diz aqui mais, olha, o livro de Tiago, no capítulo 1, Tiago, mais um pouquinho à frente, capítulo 1, e no versículo 19, diz assim, olha: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, diz aqui, olha, despojando-vos, né, deixando toda a impureza e o acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E veja, tornai-vos, pois, praticantes da palavra.
A palavra de Deus seja a minha regra de fé, a minha regra de conduta, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo, veja, se esquece, né, de como era a sua aparência. É interessante, as mulheres ilustram bem isso, né? Elas todo tempo estão olhando o espelho, como é que está, ajeitando, porque esqueceu como estava, né? O homem, os vaidosos, né? Então, a gente olha, depois, aí olha, é isso que Paulo está dizendo, né? Ou seja, aquele que não é praticante da palavra, ele só é ouvinte, é como uma pessoa que contempla no espelho a sua aparência, mas logo esquece, né? Veja, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera. Irmãos, aqui é que faz toda a diferença, né? O novo homem, nascido em Cristo Jesus, o procedimento dele, a sua santidade, ela é progressiva, ela é permanente, ele persevera, é uma constante na sua vida. E é isso que o Tiago agora está dizendo, olha, e nela persevera, não sendo um ouvinte negligente, mas um operoso praticante. E aqui tem uma promessa, né? Aquele que persevera na palavra, aquele que permanece na palavra, aquele que pratica a palavra, tem uma promessa. E esse será o quê? Bem-aventurado, né? Bem-sucedido no que realizar. Então, esse novo homem, essa nova criação, né, de Deus, tem que ter essas três características aqui que nós estamos vendo. Primeiramente, despojar do velho, né? Renovar no espírito da vossa mente e se revestir do novo homem com o vosso entendimento. E tem mais uma quarta coisa que eu queria mostrar, né? Característica desse novo homem. Veja aqui, volte lá para Efésios, no capítulo 4, e no versículo 30, diz assim o apóstolo Paulo, olha, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ou seja, o novo homem, ele tem que, né, despojar, desprender, deixar as velhas práticas. Ele tem que se renovar. O entendimento, a vossa mente, ele tem que se revestir no seu procedimento do novo homem, e ele tem mesmo que não entristecer, né? O Espírito Santo de Deus, veja, que habita em ti, né? No qual fostes selados para o dia da redenção, para o dia da glorificação. E como é que eu posso fazer isso, amados? Né? Não entristecer o Espírito Santo de Deus, por quê? Ele habita em ti, ele habita em mim, ele vive, né? E Paulo está dizendo aqui que eu posso entristecer o Espírito Santo? Sim. Como? Com a minha prática, né? Por isso que ele vai aqui no verso 25 dizendo, olha, até o verso 30, olha, por isso, né? Veja, deixando a mentira, não é? Uma forma de entristecer o Espírito Santo é um crente que mente, é um crente que está não falando a verdade, andando em mentiras. É triste, né? Entristece o Espírito Santo que habita em ti.
Quantos, né, estão por aí que diz que tem o Espírito Santo e mente até descaradamente, né? Mas diz aqui o Paulo, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Lembra que a mentira, né, é do diabo, ele é o pai da mentira. E Jesus Cristo é a verdade, ele é o pai da verdade, né? Veja mais aqui o verso 26, diz assim, ó, irai-vos e não pequeis. Como é que pode isso? Uma pessoa irá e não pecar, não é? Irmãos, aqui é a ira santa, né? Você tem que se irar contra as práticas velhas, irar contra o pecado, contra a injustiça. Isso é uma ira santa, né? Diz aqui, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixa, né? Resolve logo. Se tem um problema com alguém, uma desavença, não deixa encobrir, não deixa mesmo passar um dia que só aumenta, né? Só aumenta. Chega num ponto em que explode. Mas vai logo, trata do assunto, resolve. E é isso que Paulo está dizendo aqui, né? Não entristeça o Espírito Santo. Veja, verso 27. Nem deixe lugar ao diabo. Crente dá o lugar ao diabo? Sim, não é? Muitas vezes nós damos lugar ao diabo. Coisas que não era para fazer, nós fazemos. E ele diz, olha, aquele que não furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenhais com que acudir ao necessitado. Veja, não saia da sua boca, da minha boca, da vossa boca, nenhuma palavra torpe, né? Isso não é mais, isso é do velho homem. Mas diz assim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. O Filho de Deus, irmãos, ele tem que falar coisas edificantes, né? Coisas que agradam a Deus, que transmitam graça, mas aquelas coisas velhas do passado, mas a gente vê por aí esse tipo de comportamento. Então, coisas que nós não devemos fazer, né? Não entristecer o Espírito Santo. Então, Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus que habita, no qual vós fostes selados. Mas sim, não é? A parte positiva aqui, olha, verso 31. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Isso são coisas que entristecem, né, o Espírito Santo. Mas veja, o que alegra o Espírito Santo, o que anima, né, o que agrada a Deus. Verso 32, antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sabe, irmãos, nós estamos assim terminando essa parte e fica a lição hoje à noite, não é? O desafio que o apóstolo Paulo está trazendo a essa igreja aqui em Éfeso. E é o desafio para nós hoje à noite, a lição, a aplicação, né? Olha, Paulo está dizendo, aquele que é nascido de Deus é uma nova criação, é uma nova criatura. E como tais, né? Andai em santidade, andai mesmo em verdade, andai em justiça. E para isso, né? 4 coisas aqui que nós vimos. Primeiramente tem o quê? Que despojar do velho homem, né? Deixar, desembaraçar, abandonar, mortificar. Nós devemos o quê? Nos renovar. Renoveis pela
mente, né? Mente esclarecida, a mente de Cristo que habita em ti. Não se conformando com esse mundo, não mesmo se amoldando, mas transformando pela renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida. Não só renovando, né? Mas, diz o apóstolo Paulo, revestindo, se revistais do novo homem, que anda mesmo em retidão, em verdade, em sabedoria, né? em procedimento, em comportamento, uma vida mesmo que agrade ao Senhor. E ele diz mais, né? Não entristeçais o Espírito Santo que habita em ti e habita em mim, mas não façais mais aquelas coisas que nós acabamos de ler. Antes, vivais mesmo como filhos de Deus, de forma benigna, com bondade, compassivo, com compaixão, com misericórdia e com perdão. Como Deus nos perdoou em Cristo Jesus, assim também andais. E eu termino essa parte desafiando, né? A mim e a nós hoje à noite. Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Amém? Pai, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, e ela veio mais uma vez desafiar a minha vida, desafiar as nossas vidas. Nós estamos numa guerra, num combate, num mundo mesmo que é contra o Senhor, que está longe do Senhor, que anda mesmo segundo o príncipe da potestade do ar, um mundo mesmo tenebroso, Pai. Mas o Senhor nos privilegiou, a Tua igreja, com a salvação, com a redenção, com a libertação. E deixou sobre nós, Pai, o Espírito Santo, para nos tornar mesmo uma nova criatura, uma nova criação, criados em Cristo Jesus. E nos ajuda, Pai, agora a andar mesmo de uma forma que Te agrade, em santidade de vida. E para isso nós aprendemos hoje à noite, Pai, que devemos mesmo deixar, abandonar as coisas velhas, devemos nos revestir, devemos mesmo nos renovar e agradar ao Espírito Santo. Ó Pai, faça isso mesmo em nossas vidas e nos ajuda a viver de um modo digno do Teu Evangelho. Aceita a nossa gratidão e assim, Pai, nos ajuda nessa noite. Também eu quero rogar, Pai, pelo Teu servo, o pastor Nivan, a família que vai chegar logo ali em Maués para o aniversário da igreja. Leva-os debaixo da Tua paz e que ele seja mesmo um instrumento ali para desafiar aquela igreja também, para animar o Teu povo, para fortalecer a fé dos irmãos e também levar essa palavra, essa mensagem de salvação. E assim, Pai, o Teu reino seja mesmo edificado e almas salvas para o Senhor. Então entregamos mais uma vez o Teu servo, a sua vida em Tuas mãos. E a todos nós nessa noite, Pai, nos anima, nos edifica. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém.